Hoje eu estarei aqui expondo, pregando a última mensagem dentro do livro de Tito. Tito é uma carta paulina que tem nos ensinado muitas coisas, tem sido um dos meios pelos quais o Senhor tem nos abençoado com entendimento, mas também com palavras para o nosso encorajamento, para a transformação dos nossos corações, não apenas para absorvermos dados ou informações, mas sim para que nós vivamos transformação. O livro de Tito é um livro, uma carta pastoral. Paulo escreveu a Tito ainda no primeiro século e, sem dúvida, nos trouxe muitas questões ou muitas instruções importantes. Eu quero fazer uma pequena retrospectiva do livro de Tito. Nós temos um hábito aqui de separar essas mensagens em porções, argumentos, em perícopes, como a gente chama, divisões naturais do texto, onde os assuntos estão sendo ali tratados. E cada uma dessas divisões, a gente tem um hábito de ter uma grande ideia, por assim dizer. E toda essa grande ideia, ou todas essas divisões, elas formam uma ideia central do livro, que está aqui na tela. Talvez esteja um pouco pequena a letra para o pessoal do fundo, mas eu vou ler, você pode acompanhar comigo essa leitura. A grande ideia do livro, ou a mensagem central do livro de Tito, é a formação de igrejas maduras, onde a doutrina é confirmada pela vida cristã, depende da presença ativa e eficaz de líderes que sejam qualificados biblicamente e da prática de boas obras por todos os crentes em Jesus, por meio da capacitação graciosa de Deus. Quando nós falamos de uma igreja madura, estamos falando de igrejas sadias, de igrejas que possam, de fato, fazer diferença no mundo. Não diferença no bolso dos seus líderes. Não diferença para que eles tenham domínio ou argumentação política. Não diferença para que eles possam ter influência meramente humana. Mas uma igreja madura, ela faz diferença na vida de pessoas, porque ela proclama a graça de Deus, a salvação em Cristo que muda a vida e a história de pessoas que realmente creem, que realmente confiam no Senhor e depositam seus corações na verdade do Evangelho. Por isso, quando nós falamos de uma igreja madura, onde a doutrina cristã é confirmada pela vida, nós estamos falando que aquilo que nós cremos é aquilo que nós vivemos. Nós não podemos ter uma vida comum aí fora, ou nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, ou seja, no que for, que ela seja distoante ou dissoante de qualquer coisa que o Evangelho diga sim ou diga não. O que a palavra nos direciona, o que Deus nos aponta, não é uma opinião sobre a qual eu devo questionar no sentido de, será que de fato é? Eu acho que eu posso fazer algo diferente ou melhor. Não, a palavra de Deus é o nosso norte, e o Deus da palavra é a quem nós devemos nossa vida e a forma como nós vivemos. Por isso, uma igreja sadia, ela está realmente ligada à sua doutrina vivida, confirmada pela vida. E é necessário, a carta de Paulo deixa isso muito claro aqui a Tito, que uma liderança ou homens ou pessoas referências aprovados e qualificados biblicamente sejam também presentes, para que dessa forma essas pessoas possam direcionar ou conduzir o povo de Deus a uma coisa importante, a prática de boas obras por todos os crentes. Mas isso não é, como eu brinco, né? Como eu falo sempre, praticar boas obras não é ajudar velhinho a atravessar a rua, não é tirar gato de cima de poste ou de árvore. Praticar boas obras é praticar a vontade de Deus, é ser instrumento da graça de Deus aonde Ele nos põe. É sermos bênção e não apenas pessoas que querem algo de Deus. É sermos pessoas que são usadas por Deus de forma verdadeira e genuína e não simplesmente pessoas que querem estar perto de Deus ou ter relacionamento com Deus para obter suas bênçãos ou resoluções que precisam. Há uma divisão, talvez. Se aqui cada uma das grandes ideias, elas serão colocadas aqui, a primeira porção de 1 a 4, somos chamados a promover a fé e o pleno conhecimento da verdade na esperança da vida eterna em Cristo. Essa foi a primeira grande ideia que nós tivemos.
A segunda, onde nós lidamos com liderança bíblica ou liderança pastoral, aponta que uma liderança madura é capaz de contradizer os falsos ensinos, defendendo a fé cristã, porque sim, há muitos falsos ensinos e falsos mestres levantando-se para dizer em nome de Deus coisas que Deus nunca disse. E agora há pouco eu testemunhei sobre isso, porque há muitas igrejas ou muitas religiões hoje dizendo que para Deus amar você, você tem que lhe dar dinheiro. Ou você tem que ter fé e dar a Deus ofertas para que Ele lhe retribui e te multiplique. A Bíblia não ensina isso. Dízimos e ofertas são meios pelos quais nós também demonstramos amor e adoração a Deus, não meios de barganha, onde eu oferto 10 e recebo 1.000. Isso é melhor que poupança, mas isso não existe. Deus não é título de capitalização e nem loteria na qual você paga pouco para receber muito. Se Deus quisesse que todos nós recebêssemos dinheiro à torta e à direita, e essa fosse a nossa visão de vida, eu vivo dizendo isso, Ele não teria enviado Jesus, Ele teria dado um carro forte lotado de dinheiro para cada um e estava todo mundo feliz. Deus nos deu dinheiro, bens, riquezas, poder. Ele ofereceu algo que é muito maior do que tudo isso. Ele ofereceu o seu próprio filho, ele deu a si mesmo para morrer por nós. No capítulo 1, ainda, os versos 10 até o verso 16, eles lidam exatamente com os falsos mestres ou aqueles que falam coisas erradas sobre Deus. E esse texto aponta que os falsos ensinos, eles devem ser, ou aquilo chamado os insubordinados, eles têm que ser silenciados, calados no meio da igreja do Senhor, por meio da repreensão, para que tenha uma fé sadia e restaurada. Então, até eles podem ser alvo de restauração, se de fato ouvirem a voz do Senhor e se reconciliarem com Ele. E exatamente nas últimas 3 semanas, o livro de Tito faz uma mudança de direção, e a partir do capítulo 2, dos versículos 1 a 10, o apóstolo Paulo, sendo usado pelo Senhor, ele começa a apontar para uma vida prática sobre a qual todos os crentes em Cristo devem viver, apontando que a beleza da doutrina de Deus, quer dizer, esse ensino, ele pode tornar-se belo, demonstrado, demonstrando essa beleza dessa doutrina no relacionamento sadio e equilibrado de uns para com os outros, de acordo ou conforme se ensina a sã doutrina, se fala a Bíblia. Já percebeu que o evangelho é visto por aquilo que nós fazemos? A forma como nos tratamos, como nos amamos, como nos apoiamos, ela demonstra a beleza do evangelho. Há muitas pessoas que são piedosas na frente dos outros, mas no íntimo elas são... Estou tentando achar um termo gospel aqui, fica difícil. Mas elas são exatamente o oposto disso. São pessoas que não têm qualquer temor a Deus ou amor ao próximo. Quanto mais preocupações com eles. Então, dizer que amo a Deus, mas numa necessidade de alguém próximo a mim, eu falo apenas com um tapinha no ombro, eu vou orar por você e deixá-lo para lá, não demonstra a graça e o amor de Deus que está em ajudarmos e sermos bênção na vida uns dos outros. Ao mesmo tempo, esse texto lida claramente como todos os tipos de pessoas, homens maduros ou idosos, mulheres maduras, idosas, jovens, trabalhadores, pessoas que fazem serviço, seja quem for, todos são meios da graça de Deus aonde quer que eles estejam. No ambiente, na família, nos relacionamentos onde eles estiverem, se viverem de fato a doutrina de Deus por amor a Deus, serão meios de graça, de testemunho do Senhor. Os últimos sermões, apontando agora o capítulo 2, ainda de 11 a 15, esse texto demonstra claramente que isso só é possível porque um dia a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E essa graça, ela não é simplesmente para nos salvar, mas o texto mesmo afirma lá no versículo de número 11 e 12 do capítulo 2, porque a graça de Deus se manifestou salvador, trazendo salvação a todos, e ela nos educa, quer dizer, nos instrui, nos dá direção, para que, renegadas, rejeitadas, todos os paixões e também pecados mundanos, nós vivamos nesse mundo de uma forma sensata, justa e piedosa. Então, a graça de Deus, ela não apenas nos salva, mas ela nos dá toda a capacitação para que nós vivamos uma vida diferente, completamente oposta ao que as pessoas vivem aqui, ao que elas pensam, ou talvez o que o sistema, a forma como as coisas funcionam,
possa ser mudado e transformado através de pessoas que são instrumentos do Senhor. Semana passada, no capítulo 3, penúltimo sermão, nós estivemos estudando e a grande ideia desse texto foi essa: que os cristãos devem ser preparados a viver de um modo excelente e proveitoso diante da sociedade. Porque essa excelência e esse proveito diante dos olhos dos homens, ele de fato é resultado da salvação por meio de Jesus Cristo. Ser um salvo em Cristo e andar de uma vida que não testemunha dele, provavelmente não é o testemunho de um verdadeiro salvo. Dizer que ama Cristo e odiar a todos não é o testemunho de um verdadeiro cristão. Por isso, a prática da doutrina demonstra a beleza do Evangelho. E no dia de hoje, nós estamos chegando na última sessão dos versículos, do capítulo 3, versículos 8 até o verso 15, onde literalmente o livro encerra. Nós vamos hoje estudar essa sessão e ela tem uma grande ideia definida que eu vou ler nesse momento com você. Está aí projetada na tela. O que nós vamos estudar nessa noite é isso. Proteger a igreja de pensamentos e doutrinas inúteis é o dever da liderança espiritual, afastando os falsos mestres e os causadores de divisão do meio da igreja. Essa é a grande ideia. E o final, há uma explicação da parte final do texto, onde Paulo vai revelar os seus planos a Tito e para as igrejas à sua volta. A palavra do Senhor vai ser lida, eu convido você a acompanhar comigo. Passa para mim, por favor, Nicão, versículos 8 a 15 do capítulo 3 de Tito. Nós vamos terminar a nossa exposição por meio da pregação desse texto. Acompanhe comigo a leitura, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: fiel é esta palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Estas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei, porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la uma ou duas vezes, porque você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudação àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Nesse tempo, Pai, que nós estamos nos debruçando diante das Escrituras para ouvi-lo, pedimos que a tua voz ecoe por meio da pregação da palavra. Tem misericórdia de mim e usa-me como instrumento teu para a honra e glória do seu nome. Queremos clamar a ti, ó Deus, que de fato nossas mentes e corações sejam solos férteis, seja como terra seca, ansiando por águas. Águas, ó Deus, que jorram da sua boca por meio das Escrituras, da sua palavra, dada e derramada a nós. Te pedimos que nos use, Pai, que nos abençoe nesse tempo, com instrução, mas também com transformação para a glória do seu nome. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, quando manda essa carta para Tito, ele tem uma prerrogativa ou uma ordem, digamos assim, muito clara. Tito, você está em Creta. Creta é uma ilha grega onde há diversas cidades, mas há uma influência helenista, influência de diversas culturas, influência de diversas religiões, modos de governo, jeitos de ser, influências de todos os deuses gregos, aquele panteão grego de todos os tipos de deuses está ali. Mas você tem sido instrumento de Deus para proclamar o Evangelho
E agora eu te dou essa ordem para plantar igrejas. E a gente falou muito sobre isso, que a plantação de igrejas é algo que demanda tempo. Nós somos aqui um trabalho de 30 anos. Mais de 30 anos já, aliás. Volta de 31 a 32 anos. Nós não estamos falando de pouco tempo. E num prazo de 30 anos, 30 e poucos anos, nós somos um grupo, contando entre membros e frequentadores, de talvez 200 pessoas. Igrejas sérias, elas realmente sofrem para crescer. Porque, infelizmente, há muitas pessoas pregando e dizendo coisas em nome de Deus que atraem mais do que o verdadeiro evangelho, em que você tem que abrir mão de si mesmo para que Cristo viva através de você. E essa é uma grande realidade dos nossos tempos hoje, onde há muitos locais onde você frequenta, participa e se envolve, e você não precisa mudar uma vírgula da sua vida porque você está sendo aceito ali. E parece que as palavras são ditas de uma forma para que não lhe confronte ou não lhe cause ao menos um mero incômodo de pensar se aquilo que você tem vivido, feito, pensado e almejado tem a aprovação ou sequer se Deus se importa com isso. A realidade é que o evangelho, quando ele alcança o coração, ele muda a agenda, ele muda as prioridades, ele muda aquilo que nós estamos fazendo, ele muda a forma como nós vivemos, ele transforma os nossos impulsos, muda o que sai de nossas bocas, porque Cristo entra nos nossos corações. E aquela verdade que o próprio Salvador Jesus fala, que a boca fala do que está cheio o coração, começa a tornar-se realidade, porque Cristo no coração se torna aquilo que nós falamos. Cristo sendo vivido, buscado e alimentado em nós, ele cresce a ponto de tudo aquilo que não se parece com ele começar a sair, desaparecer, ser mudado. Por isso que pessoas dizem, puxa vida, você mudou tanto, o que aconteceu? Cristo aconteceu. Jesus aconteceu. O fato é que um trabalho como esse, para causar transformação, leva tempo. Provavelmente o trabalho de Tito é o trabalho da vida dele, onde milhares de pessoas, talvez milhões, nós não sabemos, não podemos mensurar, foram alcançadas e transformadas por algo que Deus tinha na sua agenda e usou pessoas comuns, como Tito, como você e eu aqui em Extrema. Nós não podemos mensurar os efeitos daquilo que o Senhor tem feito. Fato é que só é possível, de fato, nós fazermos essas coisas com resiliência e paciência se compreendemos que aquilo que está sendo dito para nós parte de uma palavra fiel. Nós não cremos em um texto, em uma Bíblia, que os homens simplesmente traduziram e colocaram o que eles quiseram. Nós temos a absoluta convicção de que a Bíblia é a palavra de Deus. E sendo ela a palavra de Deus, e sendo essa instrução de Paulo a Tito uma palavra fiel, o que ele deve fazer diante de uma coisa que você pode confiar, que é fidedigna, que você pode, de fato, colocar confiança, dar crédito? Aquilo que, de fato, é assim, o próprio texto continua dizendo, quero que você fale ousadamente a respeito destas coisas. Tito, eu não estou chamando você para, nas escondidas, nos bastidores, quando der, se der ou se não atrapalhar você falar das coisas do reino de Deus. Não, Tito. Eu estou dizendo para que você fale em qualquer lugar. E a ousadia não é uma intromissão ou uma capacidade humana. A ousadia, ela tem aqui um conceito, um valor claro de que é no poder do Espírito Santo que nós devemos pregar. Gente, há pessoas que têm conhecimento teológico, histórico muito maior do que eu. Muito maior do que você ou qualquer outro teólogo conhecido que você possa ter aí, pastor conhecido. Mas se essa pessoa não tiver a presença do Espírito Santo, ele nunca falará ousadamente. Se essa pessoa não tiver sido lavada no sangue do Cordeiro, ele vai falar de experiências ou de testemunhos de coisas sobre os quais ele nunca experimentou e provou na sua vida. Tito era um homem que conhecia Cristo. Tito era um homem que caminhava com Deus. E por isso Paulo, que era alguém que estava exatamente sofrendo e vivendo pelo Evangelho, ele fala, Tito, essa palavra é fiel, ela é digna de que nós morramos por ela. Creia, fale, tenha ousadia, que isso custe a sua vida, mas perder a vida e ganhar a Cristo é tudo. Tito, fale
ousadamente a respeito dessas coisas. É no poder do Espírito Santo que você deve pregar, para que os que creem em Deus se empenhem, se esmerem, se esforcem em praticar boas obras. E boas obras, de novo, não são obras que os homens fazem para ganhar coisas de Deus. Na verdade, são obras, são ações que só podem ser feitas por todos aqueles que já foram alcançados pela graça de Deus, tiveram suas mentes e corações transformados e se tornaram instrumentos de Deus, meios de proclamação sobre essa terra. Tito, fale ousadamente, para que vocês possam viver de uma forma ousada nesse mundo, praticando o que Jesus praticou, e não o que o pecado ou o sistema ou a lei humana, num sentido de olho por olho, dente por dente, ensina. O evangelho é muito controverso nesse sentido, porque a palavra de Deus ensina que se alguém lhe bater de um lado do rosto, você faz o quê? Você oferece o outro. No mundo, não só de hoje, mas na própria época da Bíblia, do que ela foi ali escrita, que Jesus estava, Jesus mesmo fala: o que é que se fala por aí? Olho por olho? Furaram teu olho? Arranque o olho do outro, que fez isso com você. Tiraram-lhe um dente? Quebre-lhe dois. Eu, porém, lhes digo, se alguém lhe bater na sua face, oferece o outro lado. Normal? O Evangelho é aquele texto que talvez possa ser louco aos olhos do mundo, onde ele vai dizer que se você não perdoar as pessoas, você também não vai ser perdoado diante do Senhor. Onde a gente vê isso? Jesus ensinando isso na oração modelo, que é conhecida hoje como oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, na mesma medida, da mesma forma como nós perdoamos aqueles que nos devem. Comum isso? Você não acha necessário haver ousadia ou capacitação do Espírito Santo para proclamar a verdade do Evangelho? Mas observe, fiel é a palavra. Ela é digna de confiança. Ela vale a pena viver e talvez sofrer por conta dela. Como é que Paulo termina essa frase? Ele fala que isso é o quê? Estas coisas são excelentes e proveitosas. E olha só, para todas as pessoas. Não só para quem recebeu a bênção daquilo que eu disse, o que eu fiz. Se todas as pessoas inclui todas as pessoas, quer dizer que aquilo que eu viver também será meio de bênção sobre a minha vida. Você também é abençoado pelo evangelho que você testemunha e prega, pela palavra do Deus que fala aos nossos corações. Grandes proveitos, ao mesmo tempo ela pode estar sendo desviada ou perdida por causa de coisas muito opostas a ela. E o apóstolo Paulo, nos versículos 9 até o verso de número 11, vai nos apontar coisas que talvez nos desviem da verdadeira funcionalidade ou do verdadeiro propósito do evangelho vivido através de nós. E ele vai começar no verso 9 falando: evite discussões tolas, bobas, sem sentido. Evite discussões sobre genealogias. E aí você fica se perguntando, mas quem fica discutindo genealogia hoje? Naquela época isso era muito comum. Por que a questão de genealogias? Porque havia muitos pensamentos, especialmente dentro do judaísmo e até mesmo em alguns movimentos, em alguns pensamentos ou religiões externas, sobre as origens de uma verdadeira religião com Deus. A gente vê hoje algumas religiões, inclusive, dizendo-se as portadoras de Deus, enquanto nós cremos que é Cristo Jesus, o Filho de Deus. Problema de genealogia, distinções. A herança que veio por meio de Isaac, a herança que veio por meio de Ismael. Percebe? Problema de genealogia do Antigo Testamento, que ainda é válido e está sendo trabalhado hoje na cabeça de muitas pessoas. Em outros casos, eles discutiam qual linha, talvez, de famílias eram mais abençoadas ou coisas do tipo.
Não precisamos discutir sobre isso. Discussões que trazem controvérsias, debates sobre a lei, o que pode ou não pode, o que Deus quer ou não, num sentido não de aprendermos e nos submetermos, mas que as interpretações ou visões fiquem conflitando. Evite isso. Paulo não está dizendo que ele não deva discutir quando necessário. Ele está dizendo que ele deva evitar essas coisas. Na nossa prática de artes marciais, nós temos conversado muito que as artes marciais, ou aquilo que nós praticamos aqui enquanto jiu-jitsu, tem a ver com evitar uma discussão. Você não precisa começá-la, mas você não tem que dar continuidade a ela. Mas se ela chegar e ela for inevitável, você está preparado para participar dela. Tanto de uma discussão, quanto para usar a arte marcial como meio de defesa para que você possa cessar qualquer tipo de agressão. É similar o conceito. Vocês não vão nos ver aqui falar sobre religiões dos outros e dizer que elas estão certas ou estão erradas. Nós apontamos a verdade do caminho do Evangelho e oramos para que o Espírito Santo confirme isso ao seu coração. Não o seu gosto pessoal. Não aquilo que talvez você ouviu a vida toda, mas que o Evangelho de Cristo alcance o seu coração e lhe abra os olhos. Da mesma forma como fez com Paulo. O livro de Atos narra de uma forma muito clara que mesmo Paulo conhecendo toda a verdade do Antigo Testamento, sendo um mestre da lei, ele tornou-se perseguidor tanto de Cristo quanto dos seus discípulos, a ponto de que foi necessário, após Cristo morrer e ressuscitar, encontrar com Paulo a caminho de Damasco, literalmente arrancar Paulo e derrubá-lo do cavalo. Paulo fica cego por 3 dias, para que ele tivesse os olhos da fé, os olhos espirituais abertos pela verdade de Cristo. Muitos de nós talvez estejamos frequentando e participando de igrejas, ou até mesmo desta igreja, há anos, mas ainda não tivemos os olhos da fé abertos. Porque ainda temos talvez raízes meramente religiosas e não raízes firmadas em Cristo e no Evangelho dele. Evite essas discussões. Evite esses debates. Por quê? O que Paulo fala que eles são? Estava aqui. Já não está. O texto afirma, parece que combinou comigo agora que eu... voltou, tá vendo? Deixa eu ir rápido lá. Volta. Aqui. Porque fala o quê? Que essas coisas são inúteis. O que é algo inútil? Vamos tirar o prefixo in. Útil é bom, proveitoso, tem utilidade, serve para algo. Colocou o prefixo in, se torna negativo. Sem qualquer necessidade, sem qualquer utilidade, não serve para nada. Essas coisas são inúteis, elas não têm valor, elas não têm peso do porquê lutar. Não há sentido nelas, não há algo de proveitoso. Essas discórdias, essas coisas não vão fazer nada. E olha só, os versículos 10 e 11 vão mostrar que as pessoas que estão talvez provocando divisões, elas também devem ser evitadas. E a palavra divisão aqui é literalmente cisão, é criar facções, é dividir um grupo. É pegar uma família que se ama e lançar sobre ela uma fofoca que vai destruir essa unidade. É pegar uma igreja e um corpo de Cristo, um grupo que caminha junto, firmado no Evangelho, e por causa talvez de vaidades, de discussões bobas, de coisas que não deveriam nem ter sido trazidas à tona, haver divisões, cisões, separações de grupo, pequenos clubes, pequenos grupos, pequenas igrejas. Isso não é unidade de Deus. O que é que Paulo fala? Tito, evite a pessoa que provoca divisões. Observe. Não é o assunto. É a pessoa. Se você conhece gente assim, ore por ela. Mas o texto é claro em que nós devemos evitar esse tipo de pessoa, principalmente depois de admoestá-la 1 ou 2 vezes. E essa palavra admoestar, talvez ela não faça muito sentido para nós em português. Quem já foi admoestado aqui? Traduz, pastor, porque isso daí eu não sei nem o que é isso. É de comer? É comprimido? O que é isso? Admoestar é a mesma coisa de você confrontar.
A palavra grega para a tradução dessa palavra se chama notesia. É literalmente um confronto argumentativo, é algo de você confrontar ideias ou pessoas de forma muito, muito firme. E às vezes a gente fica se perguntando se nós devemos confrontar o erro, ou as palavras, ou as ações para cisão no nosso meio. Sim. Cristo salvou a sua igreja para ela ser um só rebanho. Para no mesmo espírito e no único espírito ela andar. Mas as divisões existem por causas, muitas vezes, de discussões inúteis. Quantas igrejas você ouviu falar que abriram simplesmente porque os seus líderes, por vaidade, brigaram? Quantas linhas religiosas surgiram por pequenas divergências que, ao invés de se tornarem meios pelos quais eles deveriam buscar a presença e a direção do Senhor, se tornaram meios de vaidade, onde o grupo A separou-se do grupo B porque eles gostam mais dos líderes do que de caminhar juntos. Ou gostam mais das suas próprias verdades, o meu evangelho, o que eu acho de Deus, do que aquilo que de Deus de fato, do que aquilo que Deus de fato diz e ensina. Divisões. Quando eu falo aqui de palavras gregas, não é para trazer erudição, eu não falo grego, não é, mas o texto do Novo Testamento ele foi escrito em grego. E algumas palavras, por mais que você traga para o português, ela tem algumas raízes ou tem algumas origens que elas precisam ser tratadas. A palavra divisões nesse texto, ela tem um nome estranho chamado hairetikos. Hairetikos. E é a mesma raiz ou a mesmo início de palavra que vai trazer a raiz da palavra heresia, mentira, inverdade. As divisões ocorrem porque, de alguma forma, a mentira está tentando se sobrepor com a verdade. Alguns vão segui-la, outros vão rejeitá-la, e por isso vão haver o quê? Evite. E aí ele aponta o porquê. Depois, se você pegar essa pessoa e confrontá-la uma ou duas vezes, evite relacionar-se, aproximar-se dela. Evite a pessoa. Por quê? O apóstolo Paulo, a palavra Deus diz. Essa pessoa, você já sabe que ela está o quê? Completamente pervertida. Ela vive pecando, porque ela está se opondo à verdade de Deus. Não é que ela pecou e errou. Ela vive uma vida de pecado, porque ela faz da mentira a verdade que a rege. Essa pessoa, ela já está por si mesma condenada, afastada de Deus. É alguém que, por suas próprias convicções, se afastou, não creu. E a consequência da sua incredulidade e insubmissão a Deus traz sobre ela condenação. Estava indo tão tranquilo o texto, né? De repente, parece que Paulo ficou bravo. Né? Não. Parece que nós precisamos ser alertados. Porque situações como essa podem acontecer em qualquer lugar. Infelizmente, não há igrejas perfeitas nessa terra. Mas nós servimos a um Deus perfeito, que é especialista em consertar pessoas e moldá-los à imagem do seu Filho perfeito, que é Jesus Cristo. Para que assim, quando ele vier buscar o seu povo, essa igreja seja encontrada de forma pura, santa e piedosa, para viver com o Senhor para todo sempre nos céus. Mas aqui, irmãos, existe toda e qualquer chance de que você e eu possamos errar. E sim, você pode errar comigo. E sim, eu posso errar, falhar e até mesmo pecar contra você. Mas nós cremos e servimos ao Deus que é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e que nos ensina que nós, como seus filhos, também podemos ser instrumentos e meios de reconciliação de Deus com os homens, mas também de uns para com os outros.
perdoe, dê o primeiro passo. Se alguém pecou contra você, vá até ele. Se alguém ensinou ou disse ou fez algo errado contigo, vá até essa pessoa. Sem dúvida, Deus vai abrir os caminhos e a restauração do Senhor pode vir. O relacionamento talvez possa nunca mais ser o mesmo, mas em Cristo, Ele tem poder para fazer algo muito melhor do que vocês já viveram. Em Cristo é possível algo melhor do que nós já tivemos. A parte final desse texto, ela vai literalmente entrar nos versículos 12 a 15, com recomendações particulares de Paulo a algumas pessoas ou a algumas situações. A mensagem teológica do livro vai simplesmente ser reafirmada lá no verso 14. Mas os versículos 12 e 13 vão apontar para algo que era como logístico. Paulo, como líder daquela área, daquela região, está apontando caminhos. Eu, infelizmente, por conta do tempo, não vou poder discorrer muito sobre esse assunto, então serei mais pontual. O texto afirma nos versículos 12 e 13: quando eu lhes enviar Ártemas e Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvido a passar o inverno ali. Tito está em Creta, Paulo está em Nicópolis. E ele fala, quando eu enviar-lhes Ártemas ou Tíquico, para lhe substituir aí em Creta, então, Paulo iria enviar um desses dois homens, que também eram discípulos de Paulo, pastores provavelmente, para ficar ali em Creta, enquanto Tito deveria voltar e ter um tempo com Paulo em Nicópolis, que era uma cidade gigante ali. E ele afirma, Paulo, eu estou resolvido a passar o inverno ali. E aí, ainda há uma outra palavra lá no verso 13. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. Era muito possível que nesse momento esses homens estivessem em Creta, talvez retornando para Nicópolis ou outro lugar. E Tito e a igreja em Creta, nas cidades onde eles ali estavam, provavelmente iria prover-lhes meios, recursos, para que eles pudessem voltar para suas casas, para suas terras. E aí a verdade central do verso dessa última sessão é um relembrar de Paulo. Parece que é uma última afirmação a algo importantíssimo. Porque ele fala lá no verso 14, e quanto aos nossos, quer dizer, aqueles que caminham conosco, que têm o mesmo tipo de fé e conduta que nós, que eles aprendam também a se empenhar na prática de boas obras a favor dos necessitados, para não se tornarem o quê? Infrutíferos. Quando o texto fala sobre necessitados, na nossa cabeça, talvez possa haver uma visão dos moradores de rua, pessoas passando por situação de fome, pessoas que estão passando, minorias talvez, exilados. O texto necessariamente não está apontando para esse caminho, mas não significa que essas ações não sejam importantes para nossas vidas e para aqueles que nós estamos ajudando. A visão de necessitados nem sempre está ligada a pessoas que estão passando fome. Sabe por quê? Porque nesse exato momento há pessoas que não conhecem a Cristo e que estão desesperadamente precisando dele, sem terem noção da necessidade que têm. Nesse exato momento há pessoas presas a vícios, drogas, prostituição, que não é ir a um local onde há prostitutos ou prostitutas, mas nesse exato momento achando que os seus corpos são meios de alegria e de satisfação pessoal, envolvendo-se, tendo qualquer tipo de satisfação com pessoas sobre as quais elas nem conhecem. Isso também é a prostituição. É dar-se a outro que nunca terá qualquer relacionamento firme com você. É comportar-se como um animal. Essas pessoas também estão necessitadas da graça de Deus. Há pessoas que nesse exato momento possam, talvez, mesmo conhecendo a Cristo, tendo todo o conhecimento do Evangelho, por alguma circunstância pesada, dor, luto, sofrimento, doença, estão necessitadas de oração, de presença, de um abraço. Esses dias atrás, uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, eu gosto do senhor porque o senhor me dá abraço. E eu achei interessante isso. Há alguns dias eu ouvi isso. E eu fui procurar saber
Só uma dica, essa pessoa não é daqui. Eu fui tentar procurar saber o porquê. Sabe o que eu descobri? Essa pessoa está só na cidade. Tem poucos relacionamentos. Mas talvez nos falte empenho. Um esmero maior. Talvez alguns de nós já estejam num nível bem alto, fazendo muitas coisas. Mas outros tantos, quando dá, se interessa e se não me custa. Será que é isso que nós oferecemos a Deus como louvor? Será que é isso que nós usamos ao Senhor ou damos a Ele como meio de adoração? Eu encerro essa pregação de Tito lendo o último versículo, onde Paulo afirma: todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudação àqueles que nos amam na fé. Graça seja com todos vocês. Eu encerro com uma pergunta importante. E é aquela típica pergunta que eu falo que é retórica. Pergunta retórica, você faz o quê? Você não responde, mas você o quê? Então segura a careta. Porque às vezes eu faço pergunta retórica, o irmão já faz assim, ó, já denunciou, não quero saber, isso não é meu. É você e Deus, tá bom? Mas pensa o seguinte, meu tempo já deu. Tem alguém me cronometrando aí. Pensa o seguinte, aos que estão namorando, são casados, por acaso você conquistou a sua esposa, a sua namorada, dando a ela um buquê de flor do cemitério? Pegando uma flor ou um vaso que está morto já, sem água, seco, esturricado, entregando para ela e falou assim: olha, isso é a prova do meu amor por você? Quando nós entregamos o resto do tempo, do resto dos dias, do resto dos recursos, do resto das nossas condições ou dons para Deus, é exatamente o que estamos fazendo, a mesma coisa. Nós dizemos que amamos a Deus entregando para Ele uma flor murcha. Não os nossos melhores dias, nem os nossos melhores esforços, nem o nosso melhor tempo. Nós usamos isso para conquistar, para ter e fazer nesse mundo. Mas para Deus, não. Boas obras a favor de outros, se não fossem as boas obras de Cristo em nosso favor, nós não teríamos esperança. Mas Deus, por meio de Cristo Jesus, nos deu esperança. O que nós estamos fazendo com a esperança que Deus nos deu? Oferecendo a outros com o melhor do que podemos fazer? Oferecendo a outros como expressão do nosso amor e louvor a Deus? Ou estamos guardando, deixando de lado, usando só como um amuleto, quando eu preciso ou quero? Como nós reagimos ao Evangelho do Cristo que nos salva? Quero convidar você a orar comigo nesse momento. Nesse tempo, Senhor, em que nós finalizamos a exposição do livro de Tito. O que está exposto diante do Senhor são os nossos corações, são os nossos pensamentos, são as nossas prioridades, é a nossa devoção, é o nosso amor ou não a Ti. Tem misericórdia, Senhor, de nós. Tem misericórdia, Deus, porque não adianta passarmos por mais um culto, mais uma noite, mais um momento em que a Sua palavra é pregada, se não houver quebrantamento, se não houver arrependimento, se não houver transformação do Senhor em nossos corações. Vinda da parte do Senhor sobre nós. Tem misericórdia, Deus. Nos ajuda, Pai, a
a não apenas sabermos que praticamos boas obras ou que devemos praticar boas obras, mas nos ajuda a olhar para o próximo com compaixão, seja o nosso irmão, sejam as pessoas que não conhecem o Senhor. Nos ajuda nesse momento, Pai, a olhar para aquela pessoa que nós deletamos da mente e do coração, por causa das suas dificuldades ou daquilo que ela fez contra mim ou contra os meus. Ou talvez porque simplesmente ela não deu bola para a minha vaidade, para os meus caprichos. Senhor, tem misericórdia para que nenhum de nós seja surpreendido diante de Ti a dizer que Ele ama. E quando o Senhor nos confrontar, o Senhor dizer que nós nunca o amamos verdadeiramente, porque nunca o obedecemos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Minha oração nesse tempo, ó Deus, também é sobre mim, é meu coração, é minha vida. Eu também preciso, também careço da Tua graça, da Tua misericórdia, para que mesmo as minhas atitudes ou minhas ações enquanto pastor não sejam meramente por obrigação, mas sejam por amor ao Senhor e ao Teu reino em todo o tempo. No nome de Jesus nós oramos, Pai, porque esse nome é nome sobre todo nome. É o nome pelo qual importa que sejamos salvos. É o nome pelo qual, ó Deus, nós temos livre acesso a Ti. É o nome pela qual a Tua graça é derramada sobre nossas vidas. Nome esse que nós oramos. Nome esse, ó Deus, que derramou Sua vida por nós. Te bendizemos, ó Deus, por tudo isso em nome de Jesus. Amém.